Olá, como vai você? Seja muito bem-vindo ao nosso minuto de reflexão. Eu estava aqui olhando, meditando um pouco e escrevi alguma coisa para que a gente pudesse meditar no dia de hoje. Vamos refletir juntos? Vamos lá. Em Mateus 13, existe uma sequência de parábolas do reino. E essas parábolas são muito lindas, de um significado muito profundo. Eu confesso que eu fico intrigado com o sentido das parábolas até o dia de hoje. Principalmente porque em algumas parábolas Jesus fala de coisas que se cumpriram logo a seguir a sua morte e ressurreição. Então as parábolas, para mim, é uma fonte de muitos mistérios. Pois bem, por que Jesus ensinava por parábolas? Ele dizia que o coração daquele povo estava endurecido. E como eu tenho temor no meu coração do Brasil estar com o coração endurecido quando vier sobre nós o avivamento, que eu penso comigo que talvez seja até o último. Virá no Brasil um grande avivamento, eu tenho certeza disso. Mas o meu temor é que o povo de Deus não esteja preparado e esteja com o coração endurecido e não possa receber esse avivamento. Mas vamos falar dessas parábolas. Nós temos parábolas que falam do reino de Deus e do reino dos céus. É interessante nós notarmos que quando se fala em reino de Deus, é o reino eterno de Deus. Antes da criação do mundo, Deus já reinava. E eternamente o Senhor vai reinar, porque Deus é o Criador. Mas por que a Bíblia, às vezes, as parábolas, se iniciam assim? O reino dos céus é semelhante a... Qual é a diferença entre reino de Deus e reino dos céus? Porque o reino dos céus se diz especificamente a respeito da graça, da dispensação da graça. Eu não sei se você sabe, mas nós vivemos na dispensação da graça. Mas nem sempre foi assim. Então, sempre quando Jesus fala o reino dos céus é semelhante a, ele está falando da dispensação da graça, que um dia vai se encerrar para a entrada de uma nova dispensação. E Jesus fala ali uma sequência de parábolas. É bom lembrar também que quando nós falamos em reino dos céus, nós podemos entender sobre três aspectos. Sobre a aparência do reino, isso é retratado em parábolas, sobre a manifestação do reino e sobre a realidade do reino dos céus. Quando a Bíblia fala do reino dos céus sobre aparência, está nas parábolas. O reino dos céus é semelhante a. Quando a Bíblia fala do reino dos céus sobre a manifestação, está falando sobre a vinda de Jesus no governo do milênio, a vinda do reino de Deus. E quando a Bíblia fala sobre a realidade, o aspecto da realidade do reino, somos nós hoje, a nossa vida cristã hoje, Jesus dentro de nós, realizando esse processo de salvação. Isto é uma realidade. O reino dos céus, ele tem um aspecto profético também, muito profundo, muito lindo. E em Mateus 13, nessa sequência de parábolas, nós temos a parábola do joio e do trigo, e é sobre ela que eu quero falar hoje. O joio do trigo. Nessa parábola, a Bíblia diz que um homem semeou um campo, semeou trigo. Mas um dia pela manhã os seus servos disseram: Senhor, o senhor não semeou somente boa semente, o trigo no campo? Ele disse: sim, mas há no meio do joio trigo, o senhor quer que nós o arranquemos? E aquele senhor disse: não, para que não danifiqueis o trigo, deixe o joio crescer. Mas na época da colheita, sim, nós vamos arrancar o joio e o trigo, separar o joio do trigo, e o trigo será queimado como palha no fogo inextinguível. Vamos raciocinar um pouco o que Jesus quis dizer nessa parábola? A primeira coisa que eu quero que você entenda é um aspecto curioso do joio. Ele cresce e as suas raízes se entrelaçam no trigo, de maneira que se você puxar o joio, você vai arrancar o trigo junto. Por isso que aquele senhor na parábola disse: não arranque o joio para não danificar o trigo. Existem pessoas no mundo hoje que vivem até bem, pessoas que prosperam,
mas são joio. E por que Deus não os arranca? Para que o trigo não seja danificado em conjunto. Percebe isso? O joio, ele tem uma curiosidade muito grande, ele é muito parecido com o trigo. Se você pegar um ramo de joio e um ramo de trigo, como eu que sou leigo, por exemplo, você não vai saber diferenciar. Alguém pode mostrar para nós o trigo e o joio e dar uma misturada e falar, e agora, qual que é o joio, qual que é o trigo? Eu não sei. Mas eu vou te ensinar como é que você vai diferenciar o joio do trigo. A diferença é que o joio não dá fruto. Você sabia disso? Eu tive a oportunidade de ver um vídeo no YouTube. O sujeito pega um punhado de palha seca e fala que é joio. E ele amassa, esfarela. Quando ele sopra a palha, não tem nada. Está tudo vazio. E quando você amassa o trigo, pressiona o trigo, esmaga o trigo e sopra, sobra o fruto. Assim é Deus em nossas vidas. Às vezes você parece estar sendo esmagado, amassado, triturado, mas quando Deus sopra, sobra em você o fruto que você deu para a glória dele. Agora o joio, ele não dá fruto. Quando você sopra, sobra somente a palha. Quem é você? Você é joio ou você é trigo? A resposta você mesmo sabe. A diferença entre o joio e o trigo é que o trigo dá fruto. E a minha pergunta para você hoje é: que fruto você tem dado? Ou ainda, você tem dado fruto? Se você é joio, meu amigo, é hora de você se alertar, clamar pelo sangue de Jesus e mudar de vida. Porque o Senhor da Seara está chegando e Ele vai colher as nossas vidas. E aquele que for joio, nesse dia que até então protegido pelo trigo ele estava, ele vai ser separado e lançado num fogo inextinguível. Não seja joio, seja trigo. Amém? Fique bem e fique com Deus.